tecnologia nova e eu voltando, fazendo as nossas videoaulas. Gente, que saudade, gente linda! Bora para nossa videoaula? O detalhe que faltava no seu look. Artesanal, moderna e totalmente você. Cada detalhe pensado para a mulher que valoriza o único. Bolsa. Artesanal bege. Para fazer a nossa bolsa, nós vamos precisar de fio de 5 centímetros, tá? Ele é um misto, tá? Ele não é puro, ele é misturado. Nós vamos utilizar meio rolo, tá? Fita métrica, marcador, 2, 3 marcadores, conforme vocês vão precisando. O seu isqueiro, tá? Uma agulha de 5. Mosquetão, eu vou colocar esse de coração. A tesoura, né? E uma alça conforme vocês queiram. A minha alça, ela é já pronta, tá? Ela já vem assim, que eu vou colocar assim do ladinho, tá? E imantado, para fechar a bolsa, certo? Então, vamos à nossa aulinha. Nós vamos iniciar fazendo 22 correntinhas, tá? Eu faço a correntinha do jeito mais fácil, que é um nozinho simples, tá? Aí você puxa, insere a agulha e ajusta. Não precisa ser muito justo os pontos, ok? Para não ficar difícil depois de trabalhar, ok? Então, vamos fazer 22 correntes. Laço o fio, puxa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Nós vamos fazer 22 correntinhas. Fiz aqui 22 correntinhas, tá? Vou medir para vocês. As 22 correntes, deu certinho aqui, 10, quase 19 centímetros, tá? Para me virar o trabalho, eu vou fazer mais uma correntinha, tá? Fica 23. Eu viro o meu trabalho. Tá vendo que ao virar a gente tem esses gominhos aqui, ó? Nós vamos trabalhar nesses gominhos aqui. Não vou trabalhar nesse primeiro gominho aqui. Por isso que eu fiz um para virar. Nós vamos neste segundo, ok? Nesse trabalho, nós já vamos iniciar o ponto fantasia, tá? Que consiste como? Sempre nós vamos iniciar com ponto meio alto e vamos finalizar com baixíssimo. Esse é o segredo, tá? Se vocês terminar o trabalho tendo encerrado sem o baixíssimo, sinal que alguma coisa está errada, certo? Então, vamos começar a laçar o fio, como se fosse um ponto alto, tá vendo? Aqui é o primeiro, eu vou no segundo, primeiro, e aqui eu vou no segundo, e vou inserir a agulha. 3, ó, ficou 3. Laço e puxo todos de uma vez. Esse é o ponto meio alto. Próximo, insiro a agulha e faço um baixíssimo, ok? Insiro aqui, ó. Vou lá no meu gominho, pego o fio, fica 3. Laço e puxo. E assim nós vamos fazer por toda a carreira, tá? Ó, baixíssimo. E vai ser a bolsa inteirinha feito desta maneira, tá? Sempre assim. Sim, aí baixíssimo. Opa!
Esse fio é um pouquinho seco, ele não é macio. Olha como vai ficando do outro lado, olha. Então, vai ficar uma trama bem bonita. Aqui, ó, vocês viram que eu, então, iniciei com ponto meio alto e encerrei com baixíssimo, tá? Olha só como fica, certo? Essa é a nossa primeira carreira. Nós vamos, né, já virei o trabalho, ó. Deixa eu arrumar aqui. A gente faz um ponto de virada, viro o meu trabalho. Lembrando que sempre vamos iniciar com um ponto meio alto e encerrar com baixíssimo. A partir desse segundo ponto, nós vamos começar a fazer os aumentos. Os aumentos, gente, sempre será aqui no meio, tá? E sempre será em duas partezinhas, tá? Em 2 pontos o aumento, sempre. Então, aqui nós temos 22 pontos, não é mesmo? Então, eu vou contar 10 pontos aqui, 10 aqui e fazer 2 aumentos. Na próxima carreira, eu vou contar 11 pontos, 2 aumentos. Depois, 12 pontos, 2 aumentos e assim sucessivamente. Ok? Então, vamos contar aqui, ó. Conta aqui as lapelinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode pôr um marcador, quem quiser, tá? Eu vou... A hora que você acostuma, você já não põe mais marcador, tá? 10. Aí, eu vou contar de lá pra cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marca aqui. 10. Fica mais fácil contar de um lado pro outro, que você já verifica se você tem algum erro. Sobrou, então, 2, tá vendo? Essas 2 será o nosso aumento. Então, a gente faz o meio alto aqui. Insere a agulha. Vai inserir a agulha pegando as 2 alcinhas, não é uma só, não. Normal, tá? Ó. Da altura, puxa. Aí, eu vou lá na próxima e faço um baixíssimo, certo? Aí, você vai ajustando. Meio ponto alto. Puxa. Da altura, fecha. Eu gosto de ir sempre ajeitando. Ó, baixíssimo. Mais um ponto meio alto. Insere. Puxa. Meio. Aqui, mais um baixíssimo. Meio ponto alto. Baixíssimo. Meio ponto alto. Aqui, ó, tá vendo? Então, a gente já vai tirar, que é um baixíssimo. Aí, no ponto seguinte, vai ser o nosso aumento. Então, aqui eu encerrei os 10 pontos. Ponto baixíssimo, próximo, um ponto meio alto. A gente vai seguir certinho, tá? No mesmo lugar, um baixíssimo, que é a continuação. Viu? Aí, no próximo, meio alto. Puxa. No mesmo lugar, um baixíssimo. Olha, vai criando um biquinho aqui. Aí eu tiro, que é a continuação de 10 pontos aqui, conforme sempre.
um ponto meio alto, um baixíssimo, um ponto meio alto, um baixíssimo, um ponto meio alto, um baixíssimo. Oh, desculpa, ao contrário. Eu tô na ordem, mas eu falei errado. Aqui é o baixíssimo. Ai, ai, aqui um ponto meio alto. Um baixíssimo. Aqui são dois, tá vendo? Não confunda sempre o final. Aqui um ponto meio alto. E vamos encerrar certinho, que sempre encerra com baixíssimo. Tá vendo aqui? Você vai pegar as duas alcinhas aqui, ó. Uma, insere, ó. Uma, duas. E faz o baixíssimo. Aí, então, pra gente virar, um ponto pra gente virar. Na terceira carreira, gente, a gente não faz aumento. Então, vai ser sempre assim, ó. Uma carreira sem aumento, outra com aumento. Uma sem aumento, outra com aumento. Aqui eu fiz 10 pontos, cheguei no 11 e 12, aumento. Aí, aqui eu faço sem aumento, né? Depois que a gente vai ter aumento, tá? Então, aqui, sem aumento, com aumento. Sem aumento, com aumento e assim por diante. Uma sem aumento, uma com aumento. Uma sem aumento, outra com aumento. E assim por diante. Vou fazer um pouquinho aqui e já, na hora que tiver o trabalho um pouquinho maior, eu volto. Gente, eu fiz uma colinha aqui para vocês entenderem. Nós fizemos primeiro 22 correntes, mais uma correntinha para virar. Aí, a primeira carreira, nós fizemos sem aumento. A segunda carreira, tá? A hora que chega 11 e 12, a gente faz um aumento no 11, um aumento no 12. Que é, né? A gente começa sempre com ponto alto, meio alto e um baixo. Então, um ponto meio alto, um baixo. Um meio alto, um baixo. Aí, vira peça sem aumento. Vira peça 13, 14. Tem aumento em cada um. E aqui sem, aqui com aumento, sem aumento, com aumento, sem aumento, com aumento. Eu esqueci de colocar aqui. Aqui é 100, sem aumento, na 11, aqui seria 12, tá, gente? E a 12, que nós é a final, tá? No 21 e no 22, que vai totalizar na peça 42 pontos, ok? 42 pontos, né? Olha só, se vocês quiserem printar, porque fica muito mais fácil. Vamos lá agora na peça. Eu já fiz quase toda a peça. Olha como que ela ficou, tá? Aqui eu vou explicar, porque às vezes a pessoa faz a peça e não explica alguns detalhes que você, ficando atento, consegue fazer sem ter que ficar voltando o vídeo toda hora, tá? O nosso lado direito é o que a gente começou. Tá vendo que tem aqui, ó, a primeira correntinha? Esse é o direito. Esse lado, quando vocês olham aqui, nunca vai ter aumento. A gente só faz aumento a hora que a gente vira pro lado esquerdo. Olha o esquerdo. Então, primeira dica é essa. Os aumentos é aqui no meio, tá? E a gente encerra com 42 pontos. Aqui, eu já fiz todas as carreiras, ok? Que são, eu fiz 11 carreiras completas e a 12 que nós estamos fazendo. Então, aqui eu fiz, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, né? Aí, pode olhar na nossa listinha. Chegou no 21 e 22, eu faço aumento, certo? Então, aqui, tô no 20. Então, no 21, faço um ponto alto. Aqui. No mesmo, um baixíssimo. Um meio alto e um baixíssimo. Agora, no próximo, um meio alto. E, no mesmo ponto, baixíssimo. Agora, de 20 pontos, ficaram 24 pontos. E aqui, gente, nós vamos ter, né, mais a quantidade que vai encerrar com 42 pontos, que vai ser um alto, um baixo, um meio alto, um baixo, um meio alto, um baixo, até o final da carreira. Então, aqui, ó, encerrei, tá? Esse é o lado avesso, é o lado dos aumentos, tá? Meu fio, aquele que eu tinha, deu certinho para essa parte aqui. Não, aquilo é menos da metade, tá? Então, para fazer essa bolsa, é meio novelo desse fio, ok? Ó, pode ver que foi em cima. Porque, na verdade, eu trabalho com fios, assim, que não é o rolo inteiro, é reaproveitado. Não tem os fios de malhas, né, que eles reciclam e tudo. Esse meu fio também é assim, tá? Então, eu compro, às vezes, ele é meio rolo, menos que meio rolo, um rolo inteiro, é conforme o fabricante, tá? Olha, então aqui está inteirinho. Olha que lindo que ficou, né? Aqui não é o lado do avesso, eu vou virar esse lado pra gente continuar, né? Só que aqui é a primeira etapa da bolsa. Agora nós vamos trabalhar a segunda etapa, que vai ser só aqui no meio, certo? Nossa peça, tá? Depois, são dois lados, finalizada de um lado, vai ficar assim, olha. Então, eu vou ensinar para vocês a segunda parte. É bem diferente a bolsa e é simples, gente. É 2 pontos, tá? Às vezes eu erro aqui na hora de falar, mas é um ponto meio alto e um baixíssimo, tá bom? E agora, então, a gente vai para a segunda etapa da nossa bolsa. Bom, então, a gente vai para a segunda fase, né? Eu já dei uma ajeitadinha aqui, ó, inseri o fio que sobrou bem pouquinho, eu dei uma puxadinha e embuti ele aqui, pra depois, na hora que a gente for costurar, eu costurar ele junto, tá? Então, nós vamos para a segunda etapa e nós vamos contar, ó, primeiramente, nós terminamos os aumentos aqui, lembra, né? Que eu acabei de falar. Então, esse é o nosso lado avesso. Então, automaticamente, a gente ia para outra parte aqui, a gente ia virar a peça. Então, nós vamos virar a peça, que esse é o nosso lado direito. Viramos a peça e vamos contar 8 pontos, tá? Ó, olha os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloca o marcador no 9º. Aqui no 9º ponto. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui que tá ruim. Ok? Do outro lado, a mesma coisa, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloco no 9º ponto um marcadorzinho. Ok? Nós vamos trabalhar, então, aqui só, tá? Nós vamos fazer os mesmos pontos sem aumento. Nós vamos fazer 8 carreiras, tá bom? Então, vamos pegar a nossa agulhinha. O fio, eu vou virar a peça do meu lado
que dá pra fazer, deixa eu ver aqui. Tá, não, se, aqui tá certo. Tá, marquei aqui, ó, 8 pontos. Que eu vou deixar livre. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui, ok? Pego o meu fio. E vou simular um ponto meio alto. Mas como, né? Aqui é o início, eu vou fazer 2 correntes. Uma e 2, como se fosse um ponto meio alto. Certo? E o próximo seria qual? Um baixíssimo, né? Baixíssimo. Tá meio duro. Puxo, vamos puxar aqui. E eu já vou aqui cobrindo, tá? Essa partezinha aqui. Esse fio que sobrou. Aí, pego meu fio, laço, entro na próxima e faço um ponto alto. Na próxima, baixíssimo. Certo? Na próxima, um ponto alto. Pode ver que eu tô pegando, ó, tá vendo? Aqui, ó, que sobrou. Aí, eu faço isso daqui, tá? Olha lá, ó. Dou a altura e meu ponto meio alto. Venho aqui, um baixíssimo. Venho aqui, meio ponto alto. Depois vou aqui, baixíssimo. E meio ponto alto. Vou fazendo até o meu marcador. Pode ver que eu já escondi o fio que estava sobrando. Baixinho. O que dá pra fazer também, tá, gente? Dá pra deixar uma sobra do fio depois pra mim esconder e queimar, tá? Então, vou fazer assim. Pra ficar uma bolsa mais perfeita, né? Vamos voltar lá. Aqui. Então, baixíssimo. Sempre a mesma coisa. Meio ponto alto. Um baixíssimo. Meio ponto alto. Um baixíssimo. Gente, esse fio, ele é seco e durinho. Então, minha bolsa, ela vai ficar bem durinha, né? E como ele é 5 milímetros, grosso. Então, a hora que vocês forem fazer a bolsa de vocês, verifique a espessura do seu fio, tá? Se é 5 milímetros, se tem lá, cotton, né, lycra, né, elasticidade, porque isso aqui não tem, não. É muito pouquinho, porque vai ficar menor a bolsa se for fio mais fino. Então, aí você aumenta o número de pontos iniciais, né? Esquecendo que é um número ímpar. Uma para virar, aí se torna par. Vocês podem fazer do mesmo jeito. Uma bolsa com mais carreiras, tá bom? Aqui, ó. Vou fazer junto com vocês. Baixíssimo. Meio alto. Baixíssimo.
e terminei com baixíssimo, lembra? Que eu sempre falei? Começa com meio alto e termina com baixíssimo, esse é o segredo, sempre baixíssimo. Aí faço um ponto pra mim virar a peça. Olha aqui. Vou virar minha peça e vou dar continuidade. Vou fazer, essa foi uma carreira, eu vou fazer mais 7, totalizando 8 carreiras, sem aumento, tá? Olha, terminei, tá? Esse é o nosso lado direito. Pode ver que ele deu uma entortadinha, mas é de propósito, tá? Porque esse vai ser o nosso fundo da bolsa, ok? Nós vamos costurar pelo lado do avesso. Então, aqui é a finalização, né? Você vai puxar o fio. Esse tamanho dá, tá, gente? Ó, que é mais ou menos 15 centímetros. Vou cortar o fio. Deixei para costurar 15 centímetros. Eu vou queimar a pontinha. Ele não queima muito esse aqui, tá? Pronto. Agora, nós vamos costurar do avesso, tá? Aqui é o nosso direito do avesso. Então, vamos juntar essa partezinha, tá vendo aqui, ó? Pega e junta. Pode ver que ficou do mesmo tamanhozinho, olha. Tá bom? Então, vamos pegar a agulha de tapeceiro e vamos inserir na agulha. Deixa eu... Para nossa costura, certo? Olha, eu vou pegar duas alcinhas e puxo, ok? Agora, eu não vou ficar fazendo zigue-zague assim, não, tá? Olha, presta atenção como que eu vou fazer. Vou colocar bem pertinho, ó, vira a peça assim. Tem aqui uma alcinha. Vou pegar esta alcinha, ó, pode ver que eu... Ó, pega essa alcinha e pega essa alcinha de baixo, tá? Ó. Peguei essa alcinha. Aqui, ó, tem duas perninhas. Eu vou pegar uma perninha. Por quê? Pra não ficar pesado, tá? A costura, eu quero que ela fique leve. Eu vou agora inserir desse lado. Não vou ficar fazendo assim. Pego deste lado duas. E aqui eu pego uma. E puxo esse lado. Ó. Insiro e pego uma. E puxo. Não é difícil. Aí, aqui, ó, duas perninhas. Uma eu pego uma perninha e outra eu pego uma só. Pra dar uma intercalada. Puxo. Aí, vou pra esse lado aqui. Pego uma e aqui pego uma. Sim, você vai intercalando, tá, gente? O ponto, deu uma enganchadinha aqui. Só um pouquinho. Muito seco esse fio. Puxa. Outra, quase terminando, tá? Pode ver que, ó, tem só um pedacinho aqui. Então, vamos dar uma reforçada. Vou pegar duas alcinhas aqui. Vou pegar essa alcinha aqui, ó. Aí vocês vão olhando para não ficar falhas. Você vai
colocando o dedo por dentro e vai puxando assim pra olhar, tá, ó. Ficou bem fechadinho, mas eu vou fazer mais uma última pra não ficar nenhum buraquinho, ó. Se olhar lá, dá pra ver que tem um buraquinho no final. Então, aqui é o finalzinho, ó. Eu pego uma perninha aqui. Vou procurar uma perninha aqui e outra aqui. E vou puxar, certo? Olha, aí eu virando, fica uma costura bem legal, olha. Como fica, certo? Fica, na verdade, os dois lados costurados, vai ficar assim. Costurado e costurado. Ela já fica em formato da bolsa, olha que linda. Ok, eu vou costurar do outro lado, tá, gente? Agora o outro lado, nós não tinha um pedacinho, né, do fio, ainda sobrou, podia ter sido menor. Ó, eu cortei lá 15 centímetros e nós vamos fazer a mesma coisa. Aí, olha aqui, é o avesso, aqui o direito, né? Então, a gente tem que costurar do lado do avesso, certo? Vamos juntar, ó. E vamos começar. Pega a primeira, sempre duas perninhas. E vou pegar aqui também as duas perninhas, tá? Vou voltar aqui, vou pegar uma e uma. Tá? Só pra firmar mesmo essa costura. Só a primeira, porque não tem fio que sobrou, né? Deixa eu enrosquei aqui. Essa. O fiozinho ruim da bexiga. Ai, meu Deus. Acabou que deu certo aqui. Sobrou um pedacinho lá dentro. E deu uma emperradinha, já não vou precisar nem dar o acabamento no depois. Tá? Aí, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Terminei aqui, pega aqui, ó, duas perninhas e uma perninha. Aqui. Ó, esse fio. Então, pega aqui. Uma perninha, mas tá duro pra caramba. Parece que esse lado ficou mais duro. E uma perninha lá, tá? Puxa. Aí, de lá pra cá. Acho que agora fica até mais isso. Duas perninhas e uma perninha só aqui, ó. Certo? Aqui eu pego uma perninha, vamos procurar a perninha aqui. Bem aqui no meio, ó. Bem aqui, ó. Uma perninha. Puxo e vou lá, duas perninhas. Conforme você vê a necessidade, tá? Aí, volto lá. E aqui, vou pegar uma perninha. Peguei duas aqui e uma aqui. Aí, vocês vê onde você vai pegar duas perninhas, uma perninha. Aqui, ó. Se eu pegar uma perninha, vai ficar um vago. Então, eu vou pegar duas aqui. Ó, vou pegar essa. Não tem, assim, uma tabelinha. Aqui, ó, pego duas. Tá vendo, ó? O que eu fiz aqui? Puxo. O negócio é ficar fechado. Tá muito duro mesmo. Vou desemperrar aqui, gente. Isso. Agora, aqui. Fala sério, né? Tem agulha de tapeceira que ela é mais fina. A minha é grossona, a bundinha dela. Não tá querendo passar aqui.
Então, vou pegar só uma mesmo. Vai ficar mais fácil. Pronto. Resolvido. Ufa. Todo mundo sofre um pouquinho. Né? Como eu disse, não tem uma regrinha. Você que vai vendo a necessidade da costura. Aqui eu peguei uma perninha de cada, tá? Que já é a finalização, ó. E aqui, ó, já fechei minha peça mais rápido do que o outro lado. Certo? Aí a gente vai desvirar a peça pra gente fazer a outra etapa. Tá bom? Aqui eu coloquei, ó, as duas partes, tá? Olha que linda. Ó, o orgulho da artesã, da crocheteira, é quando seu trabalho tá quase ficando pronto e fica bonito, né? Nós vamos juntar as duas partes, tá? Assim. Ok? E nós vamos costurar pro lado de fora, tá? De fora, ó, que é o lado nosso direito. E nós vamos costurar toda essa partezinha aqui, ó, uma na outra, certinha a bolsa, por toda a bolsa, né? Então, vamos aprender a fazer a nossa costura? Bom, gente, aqui tá as duas partes, então vamos fazer a montagem da peça, que é a costura. Eu deixei aqui, ó, coloquei na agulha 2 metros de fio, porque depois eu vou utilizar ainda um pouco para fazer o acabamento, tá bom? Nós vamos fazer a costura pelo lado direito, tá? Ó, aqui é o direito. Pode ver que tem essa partezinha aqui, tá? As duas partes. Então, nós vamos pôr junto. Tá vendo que tem aqui esse pedacinho? Nós vamos esconder conforme a gente for costurando, ok? Ó, lado direito. Lado direito. Aí, eu vou juntar aqui, ó. Parte com parte, pra gente poder costurar. No começo é um pouquinho difícil, porque eu deixei bastante fio. Mas caso vocês queiram deixar menos e depois pôr outra parte pra fazer o acabamento, é mais fácil, tá bom? Então, eu vou fazer igualzinho eu fiz, tá? Da outra partezinha. Que é, pego duas, vamos pegar duas aqui, ó. Uma, duas. Peguei duas. E eu vou pegar duas no inicial, tá? E vou puxar. Puxo. Essa parte eu já vou jogar pra dentro, tá? Pra gente poder fazer certinho. Agora, eu venho aqui, ó, pego uma, não peguei duas ali, pego uma, e aqui eu pego duas partes. Esse fiozinho eu vou jogar, esse fiozinho eu jogo lá dentro, tá? Depois a gente dá o acabamento. Ó, peguei duas aqui. E aí a gente puxa. Fechei. Essas duas partes que ficou aqui, ó, tá vendo? Eu vou puxar pro lado de dentro, pra não ficar marcado, tá? Ó, prontinho. Aí, nós vamos dar a continuidade. Pego desse lado que eu peguei duas, vou pegar uma partezinha aqui, eu tenho que pegar duas. Então, eu vou pegar duas.
aqui. Ó. Peguei uma. Pegar essa, tá vendo? Aqui. E vou pegar essa. Vocês vão fazendo assim pra não ficar grosso, tá? Grosseiro. Puxo. Aí essa parte que eu falo, se quiser deixar o fio mais curtinho, deixa, porque fica mais fácil para trabalhar. Então, eu fui aqui, agora eu vou vir aqui. Eu não vou fazer zigue-zague para não ficar grosseiro, grotesco que fala, né? Ó, aqui eu vou pegar uma e aqui duas. Então, vamos procurar aqui duas perninhas para mim pegar. Vou pegar uma, aqui, ó, e mais uma e outra, duas. Então, sempre assim, pega uma perninha de um lado, duas do outro. E aí, depois eu pego duas aqui, uma aqui, duas aqui, uma aqui. Como aqui eu peguei duas, agora eu vou pegar uma, tá? Vou pegar essa aqui, deixa eu ver. Vou dar uma testadinha antes, ó. Vou pegar essa do meio aqui. E aqui eu vou pegar duas. Vou pegar essa e essa, ó. É que a agulha, ela às vezes pega o meinho. Ó, peguei duas, tá? Vou passar primeiro esse lado aqui, que fica mais fácil. Fio muito comprido. Puxei. Agora eu vou pegar duas aqui. Uma. E duas, tá? Puxa. Ai, Naime, que difícil. Não, não é, gente. É que eu já coloquei o fio muito longo, né? Dá a impressão... Ó, tá vendo que a costura nem vai aparecer? Agora tem aquela opção de vocês fazerem ponto baixo tudinho e depois fazer a costura, tá? Que vai ficar bonito também aqui no meio. Mas como é bastante detalhe, eu preferi já fazer de um jeito que não vai aparecer muito, ok? Aqui eu peguei duas alcinhas, então agora eu vou pegar uma só, ó. Uma alcinha e desse lado eu vou pegar duas alcinhas. Vamos achar duas alcinhas aqui, ó. Aqui eu peguei duas alcinhas, então eu vou pegar uma alcinha apenas. E aqui eu vou pegar duas alcinhas. Se eu vou conseguir pegar certinho aqui e aqui. Vou pegar primeiro uma. Pronto, vamos deixar o mais fácil, olha. Deu um nó bem aqui, ó. Puxa. Aí vou pegar mais uma perninha desse lado aqui, ó. Acho que fica até mais fácil. Ó, puxo bem. Tá vendo como que tá ficando? Opa, perdão, gente. Tá vendo como a peça vai ficando, ó? O fechamento aqui nem aparece. Então, eu vou continuar aqui, ó. Vou pegar... Aqui eu não peguei duas perninhas, agora eu vou pegar uma perninha que é aqui. Ó, uma perninha, aí aqui eu pego duas, tá? Pego essas duas aqui. Aí, depois eu pego uma perninha e duas daqui. E assim por diante, em toda a peça. Olha a parte de cima como ficou. Vai ficar assim, tá? A costura. Eu vou costurar e volto pra mostrar pra vocês. Gente, eu costurei esse lado aqui, ó. Aí a parte de baixo da bolsa é mais fácil, por quê? Porque tem os gominhos certinho, tá? Aqui, ó, eu peguei uma alcinha. Aí, eu venho aqui, pego duas alcinhas
E aqui eu pego uma alcinha, puxo meu fio. Você viu que já tá mais curto e tá mais fácil de costurar? O começo é uma sofrência. Ai, ai. Ó, aí aqui, duas alcinhas. Opa, perdão. E aqui uma alcinha. Viu? Aqui eu peguei uma alcinha, agora eu vou pegar duas alcinhas aqui, uma alcinha aqui. Não fica um zigue-zague em cima da peça, fica bonito. Ó, duas, e aqui uma alcinha. Duas alcinhas, uma alcinha. Duas alcinhas, uma alcinha. E assim a gente vai fazendo por toda a bolsa, tá? Aí, a hora que chegar na lateral, a gente faz pegando também uma alcinha, duas alcinhas, tá? Uma alcinha. Duas alcinhas. Não tem segredo. Aqui, uma alcinha. E vai puxando, tá? Pra ficar bem certinho. E aqui duas alcinhas, uma alcinha dessa aqui. Terminei aqui, então é duas aqui e uma aqui. Ó. Aqui eu já vai ter a emenda, ó, da bolsa, né? Vou tentar pegar aqui, deixa eu ver. Ó, tem duas alcinhas, tem uma, duas alcinhas, uma alcinha aqui. Deixa eu diminuir meu ponto. Ó. Aí aqui a gente começa a ter o cuidado para não ficar buraco, tá? Então, às vezes, você pegando duas alcinhas fica buraco, vai lá, pega uma, aqui é uma alcinha. E aqui, ó, aqui, ó, tá vendo que pode ficar um buraquinho no meio? Então, eu vou pegar essas duas alcinhas aqui, ó, tá? Então, você vai tendo cuidado. Deixa eu ver se eu pegar essa vai ser melhor, ó. Ah, não, gente, desculpa, é daqui pra cá. Olha o erro. Senão fica muito pesado. Vou pegar essas duas alcinhas pra tampar o buraco. Aí vocês vão olhando isso. Ó, peguei duas alcinhas lá. Aí eu já puxo o defeitinho, assim. E aqui, pegar um ladinho. Essa parte não tem aquela prioridade, tem que ser duas alcinhas de um lado e uma só do outro, tá? Vocês vão olhando conforme a necessidade. Aqui eu vou pegar uma alcinha, porque ela tá bem fechadinha, ó. Uma alcinha. O outro lado, vou pegar uma alcinha também, que vai ficar bem fechadinho. E vou puxando. Aí aqui, vou pegar duas alcinhas, ó. Tem duas alcinhas, tá vendo? Uma, duas. E vou pegar uma alcinha do outro lado. E puxo, ó. Olha como que tá ficando. Viu? Ó. Embaixo, que bonito. E aqui, nem vai aparecendo emenda, ó. Nós vamos pôr a alça. O que tiver de defeitinho é tampar. E eu vou encerrar até aqui, tá bom? Bolsinha toda fechada. Olha que lindo, gente. A costura. Aqui, olha. Que bonito. Nem aparece, ó.
Também tem aquela outra maneira, se quiser fazer ponto baixo, né, e depois fazer aquela correntinha aqui no meio, fica bonito também. Mas fica aquela marquinha aí embaixo, gente, olha como que ficou, né? E aí eu encerrando aqui, eu joguei o restante da linha pra dentro, que aí a gente vai fazer o acabamento, né, que nós deixamos um pedaço. Depois eu vou ensinar a fazer o acabamento dessa parte que sobrou aqui, tá? Então a gente vai pegar a nossa agulha e nós vamos pegar só uma alcinha, tá? Pra gente fazer o nosso acabamento. Insiro a agulha aqui e faço baixíssimo só no meinho. Aqui, pega outra e faço. Pega outra e faço. E assim eu vou fazendo por toda a nossa carreira. Que é pegando só essa alcinha aqui. Sempre tomando cuidado de ficar na mesma altura, para os gominhos ficar por igual, tá? Ó. Pego aqui, pego minha linha e de novo. Vai ficando assim, ó. Passei tudo aqui em volta, olha. Chegando até o final. Aí, o último ponto eu puxo. E vou simular um outro pontinho, tá? Que pode para ficar um acabamento legal. Então, eu insiro a agulha de trás para frente. Deixa eu ver. Isso. Pego uma alcinha. Desculpa, gente. De trás para frente. Pega uma alcinha e vou e pega outra, só uma alcinha, tá? Só uma alcinha. E puxo. Vou simular assim um outro pontinho, tá bom? Aqui, como nós vamos pôr o mosquetão, né? Não vai aparecer essas emendas, nada. Tá? Aqui eu já coloquei o mosquetão e a alça. Tem várias formas de pôr. Dá pra colocar também aqui, tá? Aqui, bem na pontinha, caso queira. Eu coloquei aqui, né? Ó, fica assim. Quem não tem alça, dá pra fazer uma alça do próprio tecido, da própria linha, ok? Então, vamos pôr o outro lado da nossa alça. Eu prefiro pôr mosquetão já aqui. A gente vai abrir. Eu tô inserindo bem aqui, assim, ó. Ficar assim. Certo, gente? Olha! Fica de coraçãozinho, ó. Coraçãozinho. E olha só a nossa peça. Pode colocar um marrom, caso queira também, ok? Eu coloquei a preta para dar um destaque. E aqui nós vamos colocar um botão imantado aqui dentro, que eu já vou mostrar para vocês, certo? Então, nós vamos pro acabamento, que é pôr, né, o nosso imantado. Ele tem duas partes. Uma eu já costurei,
para ficar mais rápido. E nós vamos por essa seguinte. Eu vou colocar ela aqui, ó, certinho, na mesma direção. Vou medir a bolsa no meio. Vejo certinho se tá a alça, parte de cima e a alça no lugar correto. Eu tô fazendo no olho, tá? Mas vocês podem marcar os gominhos ou com a fita métrica e colocar um marcador, tá? Como que eu fiz essa costura? Eu pego um pedaço do meu fio e eu puxo, ó. Ele vai ficando fino, ó. O que eu faço? Eu afino bem a pontinha, desculpa, gente, vou mostrar de novo. Deixa eu cortar aqui. Ficou meio torta, olha. Eu pego e puxo uma pontinha, ó. E ele vai ficando fininho, porque ó, tá vendo? Aí você molha a pontinha e deixa ela bem fininha e coloca numa agulha normal, tá? Que caiba naquele buraquinho ali. Eu coloquei uma agulha de costura. Aí eu vou colocar aqui, ó, na direção certinha, uma na outra, ó, uma na outra. E vou colocar certinho a bolsa aqui, como eu falei. E vou inserir minha agulha na direção que está. Eu vou preferir pôr aqui no meio, ó, no meio daquele, porque não vai aparecer, porque é da mesma cor. Aí tá lá o nosso imantado. Vou inserir a agulha, vou tirar, e já fiquei aqui a primeira marquinha, que é o principal, e vou costurar. Volto na alcinha de cima, insiro, vai sair aqui. Depois, a gente queima o resíduo, tá? Vai devagarzinho, não puxa, senão vai sair da linha, da agulha. Insiro de novo lá, uma puxadinha, arrumo aqui o resíduo, ó, já ficou firme. E aí, eu vou pra parte de baixo, tá, gente? Meço lá, deu certo, ó, certinho, tá vendo? Vou na parte de baixo. Eu gosto de passar assim, por dentro. A primeira, ó. Pego aqui, passo por dentro. E jogo lá pra trás. E puxo, ó. Não vai ficar aparecendo. Parece que vai, mas não vai, tá? Jogo lá pra trás. Coloco lá no lugar de novo. Puxar aqui. Oh, parece um trabalho, né? Mas não. Melhor do que ficar usando. Aí aqui eu insiro. Vai sair deste lado. Não tem problema. Por isso que vamos usar o mesmo, tá? E você vai costurando conforme ela. Entrei de novo no mesmo buraquinho, ó. Você pode virar a bolsa e costurar. Aí você vai pegando a parte que você vai achando que vai inserindo. Eu vou costurar aqui e já vou mostrar para finalizar, tá bom? Então, aqui eu já coloquei, puxei aquele fio que tava sobrando aqui pra dentro. Ó. Agora, eu vou queimar ele. Vou mostrar só na pontinha, que depois eu vou fazer o acabamento. A chama azul, né? Aí pega as pontinhas e... Só que eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou puxar essa parte como nos acabamentos, tá? Ó, fazer assim, pra não aparecer. Então, eu vou queimar ele. Não sei, é que eu queria pegar uma agulha mais fina do que essa aqui, tá? Vamos lá, vamos ver onde eu posso pegar. Não, acho que aqui tá bom. Eu vou cortar aqui, ó. Deixar um pedaço. Eu vou puxar a parte que eu vou esconder, tá? Ó, puxei e vou queimar.
queimei, tá vendo lá, ó? Tá queimadinho. Jogo minha parte por cima. Prontinho, não dá pra ver nada, nada. Ficou pronta essa parte. Aqui, nos fios que a gente tem que esconder, a mesma coisa, tá, gente? O que nós vamos fazer? Vamos achar um lugar para esconder. Eu fui puxando e eu achei que aqui fica um lugar bom para mim esconder, tá? Então, eu vou puxar essa parte, pego a agulha, ó. E vou puxar bastante, tá? Prefiro precaução, vamos dizer assim. Corto meu fio sobre essa partezinha, né? Vamos ver se esse tamanho... Eu vou cortar um pouquinho mais. Mais rente aqui. Vou puxar ele aqui. Puxadinha nele. Toma cuidado para não queimar a bolsa. Puxo e tampei, viu? Depois eu vou fazer a finalização dos outros fios, tá? Bolsa terminada. Gente, aqui, se vocês não quiserem fazer assim, faz com fio transparente, tá bom? E tem outras formas de colocar o imantado também. Bolsa a gente sempre arruma, né? Ó, vamos fechar. E bolsa finalizada. Pode ver que esse fundo é maravilhoso, né? Olha, fundo maravilhoso. E tchan! E até a próxima aulinha, se Deus quiser. Um beijo, meninas, e até a próxima. E meninos, lindos e lindas.